Olá, é com muita alegria que eu estou aqui para apresentar esse artigo, né, essa reflexão sobre o processo de produção de dados da investigação Casas como Museus, narrativas afetivas de professores de artes visuais. De antemão, eu já digo que essa foi uma experiência incrível que eu vivi, né? Que eu tive a oportunidade de frequentar a Universidade Estadual de Campinas, né? A Faculdade de Educação, juntamente sobre a orientação poética, cuidadosa e questionadora da professora Ana Angélica Albano. Foram anos de muitas aprendizagens, de muitas reflexões e que me tornaram, né, que me tornou o professor de artes que eu sou hoje também, né? E nesse percurso meu, eu venho cada vez mais tendo a certeza de que todas as vidas são importantes, de que todas as experiências merecem atenção e respeito. Não só as vidas dos grandes heróis, os grandes feitos, né? Porque os nossos professores, né, as investigações a partir das histórias de vida deles, das experiências deles e delas, nós podemos, enfim, ter novos conhecimentos, produzir novos posicionamentos, novos saberes, novos fazeres em torno da educação das artes aqui no país. E então, né, a curiosidade inicial que motivou a pesquisa, a minha pesquisa, foi conhecer as experiências que esses professores vivenciaram e que os transformaram nos professores que eles são, sabe? E para isso a gente utilizou os objetos, né, que habitam as casas desses professores entrevistados para que esses objetos suscitassem as memórias, acordassem lembranças desse percurso incrível que é se tornar um professor de arte. A princípio, né, eu queria conhecer, enfim, e trabalhar com os professores de Goiânia. Mas, em reunião de orientação com a professora Ana Angélica Albano, ela me questionou da seguinte maneira, dizendo assim: Henrique, você já saiu de Goiás, já saiu, né, da universidade onde você fez seu mestrado, sua licenciatura, está no outro ambiente. Por que que você não investiga os professores daqui? Quem sabe você não vai aprender coisas que você só aprenderia aqui e não aprenderia lá. E no outro momento você faz essa investigação lá, porque é lá que você mora, que você reside, né? Enfim, eu fiquei com aquela sementinha na cabeça, enterrada, plantada, pensando em quais seriam, né, os efeitos de tal deslocamento, né? Deslocar o campo de Goiás, onde eu vivia, onde eu queria produzir, começar uma história da arte e educação de Goiás, continuar a escritura dessa história, né? E sendo que se eu fosse entrevistar São Paulo, que já tem inúmeras investigações desse tipo, né? Eu ficava em dúvidas. E nesse meio tempo também eu participei de um evento na Unicamp, um evento de memória interessante, importante, tradicional da Unicamp. E lá eu apresentei minha proposta de pesquisa e essa provocação da minha orientadora. E para minha alegria, né? Para minha alegria, a coordenadora da mesa, do GT, quando eu terminei minha fala, ela me entregou um bilhetinho dizendo que ela estava à disposição para que eu pudesse experimentar meus instrumentos de pesquisa, né? Já que eu estava trabalhando com a pesquisa narrativa e com a pesquisa com histórias de vida, que são abordagens metodológicas, né, totalmente experienciais e biográficas, porque envolve essa coisa maravilhosa do relembrar, do memorar, do falar, do ouvir, do partilhar, do criar narrativa, né? Enfim, narrativas orais, visuais, sonoras.
Então, é todo o universo que eu gosto muito, que me faz muito bem pesquisar. Eu me sinto na minha zona de conforto, infelizmente e felizmente, com essas abordagens metodológicas. E aí, né? Então, o que que aconteceu? Eu fiz a entrevista piloto, a princípio eu tinha algumas questões chaves que eu queria perguntar, mas no decorrer dessa entrevista, e depois ela foi me indicou uma professora de Campinas, que me indicou outra, que me indicou outra, que me indicou mais um rapaz. Então, eu acabei entrevistando 4 professores de artes visuais em São Paulo, e ainda muito com essas questões que eu tinha feito para entrevistar a professora Ana, né, lá, a entrevista piloto, e elas já tinham incorporado em mim. Então, foi difícil mesmo para deixar um pouco de lado o que eu queria saber, confiar na entrevista narrativa e não diretiva, que são as narrativas que quem coordena a entrevista a partir dessa perspectiva de entrevista narrativa e não diretiva são os próprios entrevistados. É eles que fazem, né, a seleção dos objetos, eles que fizeram a seleção dos objetos que eles queriam me mostrar, enfim. É, para concluir, né, muito curto o nosso espaço, essa investigação se fez importante, especialmente para mim, porque conheci melhor minhas raízes, minha tradição e parte do legado de minha profissão, deixado por aqueles que me antecederam à caminhada. Viver e concluir essa pesquisa me deixou orgulhoso de mim, de ser o professor que eu sou, professor de artes visuais. Conforme enaltece Sanders, o ofício de ensinar arte é um dos poucos que, em plena atividade, remonta o tempo das pinturas da caverna. Assim sendo, praticar um ofício que vem resistindo a tantas demandas e mudanças estruturais e culturais é uma honra, um orgulho e acusa a necessidade de sua manutenção. E assim eu continuo, né, na perspectiva de agora entrevistar, conhecer as histórias de outros sujeitos, né, de homens, arte educadores, de homens trans, de mulheres trans, enfim, toda essa relação e essa pluralidade que vem, né, que a gente vem percebendo, reconhecendo e considerando muito importante para a educação das artes visuais. Então, o meu muito obrigado e até a próxima experiência.